Hoje estamos com a nutricionista Patrícia no Empório Chiappetta, aqui no Mercadão Municipal, para falar um pouquinho sobre esses variados tipos de óleos, né, Patrícia? Conta para mim então quais são os tipos de óleos disponíveis para o consumo. Oi, Kátia. Tem desde os tipos de óleos mais tradicionais, como soja, milho, girassol, até os menos tradicionais, como por exemplo óleo de castanhas, de macadâmia, que a gente hoje em dia acaba achando nos mercados. E quais são os melhores tipos de óleos assim para a saúde mesmo, para a gente consumir em benefício à saúde? Acho que o público está curioso para saber então quais são os tipos de óleos que fazem mal para a saúde, Patrícia. Melhor até do que falar quais óleos fazem mal à saúde, é importante falar a preparação ou o que acontece com alguns óleos. Existem alguns óleos que são mais sensíveis à luz, por exemplo, como o azeite, que são alguns óleos um pouco mais delicados. Então, no dia a dia, fica mais complexo cozinhar com eles. E aí a gente acaba utilizando mais óleos como de canola, gergelim, porque eles são mais estáveis à luz ou até mesmo ao calor. Então, a gente acaba utilizando mais. O problema é a forma em que você vai usar esse óleo e a quantidade. Aí sim vai acabar fazendo mal. Qual será a importância no consumo dos óleos? Os óleos, de forma geral, são lipídios, que são gorduras. Na nossa alimentação, a gente deve consumir lipídios, que é um dos 3 macronutrientes que deve conter na nossa alimentação diariamente. A quantidade fica em torno de 20 a 30% dessa ingestão por dia, vinda de gorduras de forma geral. Só que o que acontece é que alguns alimentos têm gorduras também. Então, por exemplo, carnes, alguma fruta acaba tendo gordura. Então, esses 20 a 35% não vem especificamente do óleo que a gente cozinha, e sim o total de lipídios da nossa alimentação. Será que existe uma quantidade ideal de óleo que devemos consumir por dia? O óleo utilizado na culinária deve ser sempre pouquinho, e aí somando toda a quantidade de gordura deve estar dentro desses 20 a 35%, levando em consideração uma pessoa adulta. Muitas pessoas começaram a usar como alternativa o óleo de coco. Ela realmente traz benefícios para a saúde? Então, Kátia, é importante salientar que o óleo de coco é uma gordura saturada, rica em ácido láurico. Ainda não existem muitos artigos em volta do óleo de coco. O que a Sociedade Brasileira de Óleos e Gorduras fala é que o óleo de coco ele aumenta sim o HDL, que é o bom colesterol, mas ele aumenta também o LDL, que é o colesterol ruim. Porém, houve comprovação na redução de circunferências da cintura. Só que ainda não existem tantos estudos, então é bom ter um pezinho atrás e não consumir em demasia, que é o que vem acontecendo hoje em dia. As pessoas acabaram substituindo todos os óleos e cozinham só com o óleo de coco. Aí eu já não acho tão interessante. No fundo, o que acaba sendo mais interessante é o revezamento do óleo de coco com demais óleos. Eu, pelo menos na minha prática, acabo utilizando o óleo de coco mais para preparar alimentos doces. Então, se eu vou fazer algum tipo de doce, eu acabo utilizando óleo de coco, até mesmo por conta do paladar. E aí a gente não acaba consumindo doces com tanta frequência. Então, a gente consome óleo de coco, porém com uma certa moderação, e não como está sendo feito hoje em dia e preconizado. E mesmo que o óleo de coco, quando ele é exposto a uma temperatura mais quente, né, ou no caso de utilizados para frituras e tal, acaba perdendo um pouquinho das propriedades nutricionais, certo? Como o azeite. Exatamente, esse é o grande problema também do óleo que você vai usar para fritar, que é um outro medo que as pessoas têm. O que essa diretriz também fala é que, assim, em frituras que atingem altas temperaturas, os óleos que são mais estáveis acabam sendo de soja ou de canola. Então, a diretriz fala que para fritar a gente utiliza esses óleos. Só que aí lembrando também que fritura não é algo que a gente consome com frequência. Então, se uma pessoa tiver uma boa alimentação e for fazer fritura 1 ou 2 vezes no mês, que ela utilize esses óleos. Aqui a gente também não está levando em consideração se a semente é transgênica ou algum outro componente do óleo, e sim o quão estável esse óleo é a elevada temperatura. E quando a gente fala de óleo de nozes, esse óleo traz benefícios para a saúde? Eu mesma nunca experimentei, mas dizem por aí que é realmente eficaz.
Isso, tem vários tipos de óleos que levam sementes. Semente de uva, tem óleo de gergelim, óleo de macadâmia, são bem variados. Esses daí, no caso, tem o preço um pouco mais elevado. Então, para a culinária do dia a dia, acaba sendo não tão interessante. Lembrando de novo que é importante ter o revezamento entre todos os óleos. Eu acabo indicando mais esses tipos de óleos diferenciados para a pessoa fazer um blend em azeite, por exemplo. Então, misturar um pouquinho de óleo de gergelim, um pouco de óleo de azeite e usar para temperar salada. Quando esse óleo acabar, utilizar azeite com óleo de macadâmia. Você vai ter um sabor diferenciado e a cada vez vai ter benefícios diferentes entre todos os óleos. Patrícia, obrigado pela sua participação. E você aí de casa, ficou com alguma dúvida? Entre no site da Chef TV, cheftv.com.br e mande as suas dúvidas. A gente vai procurar todas as respostas para você. Espero que tenha gostado do nosso programa e eu te vejo no próximo episódio do Entre Pratos. Tchau!